Salve, boa tarde a todos. Mais uma tarde estamos aqui para explicar um pouco sobre inteligência emocional, né? Dentro da inteligência emocional, de tantos temas que cabem dentro da inteligência emocional, hoje a gente vem falar de honra, né? Honra, muitas vezes, a gente não entende o que é honrar, né? A gente vê muitas vezes nosso pai, nossa mãe dizer, ó, honra teu pai e tua mãe, né? Ou então a gente vê na igreja a palavra honrar, né? Mas o que é honrar mesmo, né? O que é honrar? Aí a gente começa, né? Você quer ser lembrado ou quer ser esquecido? A honra definirá isso. Ela pode te levar a lugares extraordinários, da mesma forma que a falta dela pode te colocar em lugares indesejados. A honra é uma ação intencional que reflete diretamente na sua vida. Então, é uma ação direcional, intencional, né? Eu não posso dizer que honro sem ter a intenção de honrar. Então, o que é a honra? A honra é um reconhecimento, né? Muitas vezes a gente não honra as pessoas que nos ajudaram durante toda a nossa vida, né? Muitas vezes a gente não honra professores, não honra os instrutores, não honra alguém que veio nos fazer uma visita, né? Então a gente reconhecer, a gente ver e dar valor àquilo. Porque o que é a desonra? A desonra é o contrário, é você não dar o valor devido àquela pessoa, né? E você tratar ela como uma pessoa comum. Na Bíblia tem lá, né? Honrar teu pai e tua mãe para que teus dias sejam prolongados sobre a terra, né? E muitas vezes a gente acha que honrar pai e mãe precisa estar ali o tempo todo com eles. Não. Honrar. O que é que eu digo muitas vezes pro meu filho, né? Eu tenho um filho de 11 anos. Miguelzinho. Luiz Miguel, o nome dele. E aí eu digo, Miguel, hoje ele já sabe o que é honrar pai e mãe, Miguel. Aí ele é fazer o certo mesmo que o papai não estiver olhando. Ele tem que aprender que honrar é fazer o certo, seguir os princípios, né, que eu tento passar para ele, mesmo que a gente não estiver lá. Porque se a criança não aprender isso, né, ela vai crescer fazendo tudo de errado porque o pai não está olhando, né, porque a mãe não está olhando, não está ali. Então honrar, né, pelo menos a maneira que eu passei para o meu filho, né, é exatamente isso. É fazer o certo, mesmo que o pai e a mãe não estejam olhando, né? Essa foi a maneira que eu encontrei para explicar para ele o que era honra, né? Porque tem lá honrar pai e mãe, e às vezes a gente não sabe explicar, né, para os nossos filhos o que é honra. Então a gente vai desmembrar esse assunto hoje, tá? Estamos só começando. O que é honra? A honra é uma qualidade intrínseca ao ser humano que reflete integridade, verdade e um compromisso firme com princípios éticos e morais. Ela é a base sobre a qual a confiança é construída e relações duradouras são formadas. Certo? Então, quando eu honro a pessoa, quando eu honro meus líderes, quando eu honro as pessoas da minha casa, isso vai gerar uma relação ali de confiança, né? Quando eu honro a pessoa que me ajudou, né? É o que? É reconhecer, é dar um reconhecimento. Mas tem que ter muito cuidado para não cair na bajulação, né? Você honrar um chefe, honrar o seu líder, honrar o seu patrão, né? Isso é uma coisa, bajular já é outra. Existe uma linha tênue aí, né, entre honrar e bajular. Então, a bajulação é a falsificação da honra, certo? Então, a gente precisa reconhecer todas as pessoas que fizeram parte da nossa vida, da nossa caminhada, né? Começando por Deus, né? Algumas pessoas não acreditam em Deus, mas a gente precisa honrar o nosso Criador. Depois a gente precisa honrar os nossos pais. Pessoal, por mais que a gente sofreu na mão dos nossos pais, na mão da nossa mãe, se a gente foi abandonado, se a gente foi violentado, se a gente foi espancado, não importa. Honrar é reconhecer que Ele lhe deu a vida e que eles lhe deram a vida e que você tem tudo que você é, tudo que você tem hoje por causa dos seus pais, por causa do encontro do seu pai com sua mãe, que eles lhe deram a vida. Muitas vezes as pessoas têm a dificuldade nisso, né?
E aí tem que se trabalhar, trabalhar o perdão, que vai ser tema das próximas palestras, né? Perdão, que é uma palestra inteira só para falar do perdão, porque é uma coisa muito íntima e para algumas pessoas muito pesada. Muitas pessoas não conseguem perdoar de jeito nenhum. Então, como é que a gente consegue liberar o perdão? Porque, assim, só dar um spoiler da palestra, da próxima palestra. O perdão você é o carcereiro e a pessoa que você não perdoa está presa. Mas a pessoa não pode sair, ela está presa. Mas você também não pode, porque você é o carcereiro. Se você libertar a pessoa, você pode sair também. Você está preso também, aquele não perdão. Então, o perdão não é sobre a pessoa pode ter me feito mal do jeito que ela tiver feito, não importa. Pode ter feito o maior mal do mundo. Mas o perdão é meu, não é dele. Eu que tenho que perdoar para que eu possa me libertar. Porque tem gente, pessoal, que passa a vida toda presa nesse perdão. Nesse não perdão, né? E aí, esse não perdão, o que é que vai ocasionar? Você vai gerando rancor, vai gerando... Virou um trauma já, né? E aí esse trauma você não consegue resolver, vai gerando rancor, mais rancor. E a vida toda você vai vivendo com isso. Qualquer coisa que lhe afeta, você se remete àquele passado dolorido. São feridas emocionais. Tem tudo a ver com a inteligência emocional. A gente não consegue destravar a nossa vida. Vida financeira, vida amorosa, né? A vida financeira, só para vocês terem ideia, tem a ver com o perdão do pai. Gente que não liberou o perdão para o pai, não consegue avançar financeiramente. Às vezes ele avança e depois cai. Ganha muito dinheiro e depois perde. Taranã, tem uma recaída e gasta tudo. Não consegue. Então, enquanto a gente não conseguir perdoar o nosso pai, a gente não prospera financeiramente. E o perdão para a mãe está relacionado mais aos relacionamentos. Se a gente não consegue perdoar nossa mãe, a gente não consegue ter um relacionamento duradouro, feliz, estável, né? Começando um relacionamento e terminando, começando, se separando. Não consegue, porque você não consegue honrar, perdoar sua mãe. Então, esses pilares, né, são coisas que a gente estuda na psicologia, na inteligência emocional, nas terapias, mas que, antes de tudo isso, estão lá na Bíblia. Né? Há milênios, está escrito lá, né? No livro de Provérbios, lá, honrai teu pai e tua mãe, né? Para que teus dias prolonguem sobre a terra. Então, esses são princípios, né? E quando a gente honra os princípios, né? Que a gente reconhece esses princípios, a gente consegue viver de uma maneira muito mais leve, né? Então, é trabalhoso, muitas vezes para algumas pessoas é menos trabalhoso, porque ela sofreu menos, ela não tem nenhum trauma com o pai, né? Não tem um trauma com a mãe. Eu demorei para entender isso, né? Eu tenho um pai que ele era muito machista. A primeira surra que eu levei dele foi porque eu tinha um cabelo grande, né? Eu me lembrava que quando ele chegava no colégio, eu saía correndo, arranquei meu brinco, porque eu usava 2 argolas aqui, arranquei porque se ele disse que era coisa de gay, de homossexual, que não queria isso na família, não sei o quê. E eu levei uma surra, não foi de cinto, nem nada, foi de tapa, de murro, por causa que eu tinha um cabelo grande. E nem homossexual eu sou, pra vocês terem uma ideia. Isso me marcou, sabe? Passei um tempão com rancor do meu pai, né? Fora isso, eu tive os pais que a separação dos meus pais, né? Eu fui criado por minha avó. A separação dos meus pais foi muito traumática, bem traumática. Meu pai puxou a arma para minha mãe me botou no meio, eu fiquei lá no meio da minha mãe e do meu pai apontando a arma. Eu acho, né, que ele só não atirou por causa que eu estava lá no meio, não sei. Eu era muito pequeno, eu tinha 4 anos de idade, né? Só que, o que é que aconteceu na minha vida? Isso se repetiu, porque são repetições de padrões. Isso, repetição de padrão, a gente explica nas terapias e na psicologia. Mas na Bíblia está escrito lá, herança maldita. Que é o quê? Você tem um avô que abandonou a avó, porque meu avô abandonou minha avó. Meu pai separou da minha mãe. Eu me separei da mãe do meu filho nas mesmas circunstâncias. É incrível. Meu filho tinha 4 anos, 3 anos para 4. E eu me separei numa briga lá dentro de casa. Eu me separei da mãe do meu filho. Na época eu usava droga, foi antes de vir para cá, né? Eu fui internado aqui na clínica depois que eu me separei dela.
Aí eu fui morar numa kitnet, e aí na kitnet piorou foi tudo, porque eu estava sozinho, e aí estava trabalhando, pegava o dinheiro todinho e usava droga. E aí fui pro fundo do poço e pedi ajuda para minha família e acabei sendo internado, isso em 2013. Então, graças ao meu bom Jesus, hoje fazem uns 10 anos, mais de 10 anos que eu estou limpo, né? E assim, a contribuição, já que a gente está falando em honra, né? Eu quero honrar tudo que eu passei aqui, honrar a clínica, honrar a minha história, honrar a Deus, honrar meus pais, fazendo esse trabalho aqui voluntário que eu não ganho R$1. Eu venho lá de longe, pego minha moto, venho toda quarta-feira aqui pra cá, com muito amor no coração, porque eu acho que essa é a retribuição, sabe, que a gente tem. Eu tento fazer, né? Tentar colocar alguma ideia, alguma sementinha na cabeça de vocês, assim, que desperte. Porque às vezes é só um despertar, às vezes é só uma virada de chave que diz, meu irmão, eu não quero mais essa vida, cara. Que vida desgraçada é essa, meu irmão? E muitas vezes a pessoa vai, sai da clínica, aí volta, sai da clínica e volta, e sai, e fica nesse ciclo, parece infinito. E muitas vezes acaba as esperanças. Eu vejo em muitos aqui o semblante. No semblante a gente enxerga que a pessoa está derrotada, não quer mais lutar. Está aqui por mera conveniência, para não estar se matando, ou então por causa da família, ou então tem gente que está aqui dentro que ainda pensa em usar drogas, sabe? Ou então ainda pensa em beber. Pessoal, a vida é maravilhosa, maravilhosa, é magnífica. Você pode ir para uma festa e ficar lá bebendo água, dançando, você pode comer pizza, você pode comer sorvete, você pode fazer um esporte, surfar, descer uma duna, subir uma duna, ver um pôr do sol, sabe? Escutar uma boa música, comer uma boa comida, sabe? Amar, passear com os filhos, andar no cavalo. Rapaz, milhões de coisas que você pode fazer, sabe? Que não precisa droga, não precisa bebida. Só que para isso a gente tem que desligar muitas coisas do nosso passado. Algumas a gente desliga, outras a gente corta o fio. Porque a gente não pode voltar para os mesmos hábitos. Tem desde o primeiro dia das primeiras reuniões que vocês estão aqui, que eu passei por isso também, a gente vê mudança de hábitos, mudança de pessoas, mudança de atitudes. Só que as pessoas saem daqui e vão para os mesmos hábitos, para os mesmos ambientes, fazendo as mesmas atitudes. Aqui dentro a gente vê as pessoas com orgulho, sabe? Com orgulho. Achando que é o certo, achando que é o bichão, que é isso mesmo, achando que é normal. Rapaz, você tem que chorar, você tem que ajoelhar, você tem que pedir perdão. Por quê? Porque senão tu tá achando que é tudo muito normal, e no teu cérebro ele acredita naquilo que tu conta pra ele. Se tu diz que aquilo ali é normal, vai ser normal de novo, meu amigo. Se uma recaída pra ti é normal, tranquilo. Vai ser normal de novo. Tu tem que sofrer, tu tem que dizer, meu Deus, me ajude. Não quero mais isso. Tem que dar um basta. Um basta, um basta, um basta. Tem que dizer um basta. Até que sua vida mude, porque senão vai continuar, sabe? Vai continuar. Voltando aqui para a honra, né, a gente vai... A palavra honra, vamos aqui para a origem da palavra, né? Deriva do latim honoris, que significa estima ou respeito. Em todas as culturas ao longo da história, a honra é uma virtude essencial, algo que nos define como seres humanos, mantendo-nos conectados às nossas raízes e valores. Né? Então, é uma estima, um respeito. Né? Muitas vezes a gente vê na internet as pessoas que pegam as coisas dos outros, copia e cola no seu, não dá nem um crédito, né? Não está honrando aquelas pessoas que tiveram o maior trabalho para fazer, aí você simplesmente pega, cola e bota ali. E não dá o crédito à pessoa. Isso é uma desonra. Né? Isso é uma desonra. Muitas vezes a gente tem, a gente sabe muita coisa de um determinado assunto, mas a gente nunca falou no professor que te ensinou. Nunca falou na pessoa que te ensinou. Né? Nunca disse nada, nunca não fez um elogio sincero à pessoa. Né? Muitas vezes você saiu de uma situação ruim porque várias pessoas te ajudaram, mas muitas vezes você não honrou essas pessoas. Nunca nem disse obrigado, nunca deu um abraço, nunca, sabe? Às vezes as pessoas te dão uma coisa tão valiosa
E às vezes você não tem coragem de tirar R$1 do bolso para dar um presentinho para aquela pessoa, uma lembrancinha, né? Dentro de casa, pessoal, a gente precisa honrar a nossa mulher e a nossa mulher precisa nos honrar. Precisa honrar, tá aqui, ó. É respeito. A honra também é respeito, é um dos sinônimos. Então a gente precisa honrar a nossa mulher e as mulheres precisam honrar os seus homens, né? Com respeito, né? Então, fazendo, simplesmente reconhecendo aquilo que o outro fez pela gente, né? A gente precisa reconhecer. Quando a gente reconhece, quando a gente honra professor, honra o líder, honra o pastor, o padre, sabe? Honra as pessoas que te ensinam, honra, né? De qualquer forma. Mas procura honrar, procura reconhecer, procura estar ali, né? Vamos lá, para frente. Legado. As ações honrosas ressoam ao longo do tempo, garantindo que sejamos lembrados de maneira positiva pelas gerações futuras. Né? O que é que você quer deixar para o seu filho, né? O que é que você quer deixar para o seu filho? Para os seus filhos, ou para os seus netos, ou para as gerações futuras. São muitas. Como é que você vai ser lembrado, né? Uma pessoa de honra, né? Uma pessoa vitoriosa. Aí muitas pessoas, quando eu falei aqui em situações que as pessoas estão desacreditadas, desmotivadas, sem esperança, né? A gente precisa dizer para vocês que vocês têm esperança, vocês não precisam ser desacreditados, que a vida está só começando. Tem os maiores bilionários do mundo, eles começaram as riquezas deles depois dos 60 anos, para quem não sabe. Então, às vezes as pessoas estão aqui, já ficaram várias vezes em várias clínicas e aí cai, e às vezes as pessoas pensam que não dá mais tempo, que a vida é... Irmão, tem tanta coisa que você pode fazer, tantas pessoas que você pode ajudar, porque quando a gente está no buraco, e Deus tira a gente desse buraco, é porque a gente tem um propósito ali, né? Eu consegui enxergar isso e hoje eu estou aqui. Né? É um trabalho de formiguinha, mas a gente vai fazendo, cada um faz o que pode, vai fazendo, entendeu? Uma pessoa que você consiga ajudar com o seu exemplo, porque se você não é exemplo hoje para o seu filho, se você sair das drogas, você vai ser um exemplo 2 vezes maior. Cara, meu pai é vencedor, tá entendendo? Se você não é exemplo ainda, se você não se acha merecedor, se você não se acha uma pessoa de honra, se você sair dessas porcarias, dessas drogas, você vai ter honra 2 vezes maior. Porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Sabe? Quando a gente honra, a gente é honrado. Né? Então, integridade. Viver com honra significa agir com integridade. Não apenas com os outros, mas também consigo mesmo. Sendo íntegro com seus valores, mesmo quando ninguém está olhando. Aquela coisa que eu falei no comecinho da palestra. Né? Quando ninguém está olhando, quem é você? Tem um livro muito bacana. Esse, quem é você quando ninguém está olhando? Porque esse é o verdadeiro você. Você não é aquele cara do Instagram, bonitão, que só posta alegria, né? A galera do Instagram só posta alegria. Você não é aquela pessoa que está na roda. Você não é aquela pessoa que está ali no grupo. Né? Você é aquela pessoa que está sozinho. Quem é você quando você está sozinho? Você é verdadeiro, você é íntegro, você é justo, você é honesto, sabe? Se tiver um bolo de dinheiro no meio de um monte de gente, muitas pessoas não pegam. Mas quem é você quando você está sozinho? Se você estivesse sozinho, se não tivesse ninguém vendo. As pessoas muitas vezes não têm medo de julgamentos, né? De Deus. Mas, por quê? Porque ele acha que ninguém está sabendo, né? Nessa hora ele acha que Deus não acontece nada. E aí ele vai lá e pega uma coisa e ele é desonesto. Então a gente tem que analisar quem a gente é quando a gente está sozinho. A gente é uma pessoa realmente de honra. Né? Conexões verdadeiras. Relações baseadas na honra e confiança são mais fortes e duradouras. Eu também demorei para entender isso. Eu demorei para entender isso. E muitas vezes eu ficava com inveja, assim, uma certa inveja das pessoas que ganhavam presentes e tudo. Mas eu ia ver, eram relações de honra. Quanto mais você honra, mais você recebe. Essa lei de dar e receber, de ação e reação, essa lei divina,
ela é muito melhor do que a gente pensa. Quando a gente dá uma coisa, a gente recebe muito mais do que a gente deu. Muito mais. Então, quanto mais a gente se doa, quanto mais a gente acredita e faz por onde ajudar, quanto mais a gente presenteia. Eu via gente, né, nos grupos lá da igreja, o pessoal se reunindo. E logo no começo, quando eu entrei nos grupos, né, que é os grupos de oração, que o pessoal faz os pequenos grupos, né? E aí, os líderes lá sempre recebiam, né, prêmios, mas quando eu prestei atenção, eles sempre faziam o melhor que os outros também. Então, e eu comecei a perceber, comecei a honrar, a reconhecer o valor de um líder, né? Reconhecer o valor do líder espiritual, o valor dos meus professores, o valor dos meus pais, o valor de Deus, o valor da minha avó que me criou, né? Da minha avó que me criou. Então a gente vai valorizando, né? Pra gente ter essas conexões verdadeiras, porque senão vira um mundo de falsidade. Por quê? Porque a gente não acredita e a gente não honra. A gente não acredita em ninguém, então a gente não vai honrar ninguém. Eu vou lá reconhecer nada, esse bicho é um pilantra, né? E a gente não honra e a gente não é honrado. A melhor coisa que tem quando a pessoa faz algo errado com você é você honrar ela. É um tapa na cara da pessoa. A pessoa fez uma coisa errada contigo, tu vai lá e faz uma coisa boa pra ela. Aqui, sabe, é um tapa na cara, né? Sim. Porque às vezes a pessoa pensa que faz uma coisa errada, o outro vai lá e faz uma coisa pior. Sabe? Vira um ciclo negativo. É que nem eu sair e entrar da clínica. Mesma coisa, mesma ideia. Se a gente faz uma coisa errada com a gente, uma coisa ruim com a gente, procure fazer uma coisa boa com ela para você ver a diferença que faz. Você honra a pessoa mesmo ela não merecendo. Mas você honra, porque não é questão dela, é questão de você. É você que tem que honrar, não é os outros. Porque tem gente que espera receber para depois dar alguma coisa. A gente precisa dar para a gente receber. Honra as pessoas. Dê honra na medida que elas também honram outras pessoas. Dê a honra a quem merece, na medida que elas também honram outras pessoas. Então, não adianta eu dar honra para quem não está nem aí para nada, né? Eu preciso reconhecer a pessoa que nunca me ajudou em nada, aí eu vou lá e dou honra para ela. Muitas vezes a gente faz isso. A gente dá honra ao dono do bar. A gente acha que o dono do bar é um cara especial, porque está ali todo dia recebendo a gente. A gente dá honra ao traficante. A gente dá honra, tá entendendo? A gente precisa dar honra às pessoas certas. A gente precisa reconhecer quem tem valor real na nossa vida, né? Honre a si mesmo. Seja fiel à sua palavra e aos compromissos que você estabelece. Se você prometer algo, cumpra. Isso solidifica a confiança que os outros têm em você e aumenta seu respeito por si. Às vezes a gente está tão debilitado, tão cansado, que a gente perdeu o respeito pela gente mesmo. A gente não consegue acreditar que a gente vai ficar limpo. A gente sai, recai, volta e a gente começa a ficar desanimado e começa a não acreditar. Então a gente precisa acreditar. Primeiro a gente precisa honrar a si mesmo. E na palestra passada eu falei o quê? Eu falei que a gente precisa comemorar, fazer pequenas comemorações das pequenas vitórias. Porque a gente vai fortalecer o nosso cérebro. Que a gente é merecedor. Porque às vezes a gente acha que não é merecedor. Isso é uma crença instalada lá na nossa infância. A gente acha que não merece tudo de bom. Mas se a gente é filho de Deus do mesmo jeito das pessoas que estão bem. Então a gente merece tudo de bom. Só que existe um bloqueio na sua mente que acha que você não merece. Então o que é que você vai fazer? Um exercício. Cada vez que você conseguir uma coisa, rapaz, passei 3 dias sem fumar. Massa. Vou comemorar aqui de alguma forma. Vou comprar pipoca, vou assistir um filme. Isso é a minha comemoração. Pronto. Você comemorou e você mandou informação para o seu cérebro que você venceu. Quanto mais informações você mandar que você venceu, maior a sua capacidade de alcançar outros níveis. Porque senão você acha que não merece. Você vai fazendo, acha tão cansativo, acha tão difícil conseguir um objetivo, e na hora que você consegue o objetivo, nada acontece. Aí o seu cérebro não grava. Não grava. Às vezes você até esquece que conquistou aquilo. Mas você tem que comemorar. Às vezes, aconteceu uma coisa que eu
que eu conquistei uma meta de vendas, consegui vender, ganhei uma grana, disse, tudo bem, eu vou tirar uma parte aqui e a gente vai ali comer um camarão. Aí, se a gente está podendo comer um camarão, eu disse, a gente vai comemorar. E aí depois a gente vai conquistar mais, a gente vai trabalhar mais, mais e mais e mais. Só que a gente precisa comemorar para mandar informação para nossa mente que a gente foi vencedor naquele pouquinho. Não precisa ser no muito, tem que ser do pouquinho em pouquinho, sabe? Honra aos princípios. Princípios são as fundações sobre as quais construímos nossas vidas. Eles orientam nossas decisões e ações. Honrar seus princípios significa permanecer fiel a eles, mesmo quando é desafiador ou impopular. Como assim desafiador ou impopular? Às vezes está todo mundo correndo, todo mundo fazendo uma coisa e você é impopular, você está fazendo outra. E muitas vezes você entra em parafuso, não, vou fazer aqui. Está todo mundo indo por aqui. Aí está todo mundo na sua rua lá, bebendo e tal. Na Bíblia tem que as tentações você deve fugir. O pecado você deve... as tentações você deve fugir. O pecado você tem que combater. Mas as tentações você tem que fugir. Por que você tem que enfrentar lá, saber que tem um monte de gente bebendo e você não pode beber? Não sei vocês, mas a primeira coisa, eu fui assim, clínico geral, para quem entende essa gíria, né? Eu usava todas as drogas. O fundo do poço foi o crack e tal. Mas qual era o maior gatilho de todos? E eu não entendia. A bebida. A bebida é a pior de todas. Para mim, não estou falando para vocês, eu só posso falar de mim. A bebida é a pior de todas. Porque quando você bebe, rapaz, chuta o balde. Chuta o balde. E aí vem todas as outras. Vem todas as outras drogas. Vem traição de mulher. Vem esquecer dos filhos. Vem as outras drogas mais pesadas. Você não liga mais pra nada. E aí quando você vê, você já está no fundo do poço lá, na desgraça, né? Mas existem os princípios. E a gente precisa eleger esses princípios. Uma vez, eu estava lá dentro do Lagamar, depois de 3 dias, que eu já tinha gasto tudo, que não tinha, já tinha ido no banco, já tinha tirado tudo, eu estava no trilho chorando. No trilho, chorando, não tinha mais nada, não sabia mais o que fazer. E ainda estava devendo lá aos traficantes. Eu fiquei chorando no trilho, chorando, meu Deus. E assim, o efeito vai passando, você vai caindo na real, né? Que grande merda que eu fiz na minha vida. Chorando, aí chegou o cara do meu lado. Ei, cadê? Acabou, foi? Isso acabou, meu. Vamos roubar? Se não fossem os princípios, pessoal, eu tinha ido. Eu podia nem estar aqui, podia estar no presídio, ou então morto, ou então qualquer outra coisa. Aí eu disse, não, meu irmão, vou pra casa. Aí saí andando os pés 3 dias, né? Sem comer, sem nada, os pés tudo cortado, saí chorando pra casa. Isso foi uma das últimas vezes que eu peguei e pedi ajuda. Não quero isso pra minha vida não, meu irmão. Não quero isso. Aí eu me abracei com a foto do meu filho, me abracei com a foto dele, comecei a chorar lá dentro de casa e liguei pra minha tia, me ajuda, eu quero ser internado, não quero essa vida pra mim não, e tal. Pronto, aí foi uma onda. Não tinha plano de saúde pra gente conseguir o dinheiro, pra conseguir pagar a primeira mensalidade, pra depois a família ir atrás das outras, né? Enfim, sei que dessa vez deu certo. Já era a 3ª vez que eu era internado, né? E hoje eu tô aqui pra contar a história, por causa de um princípio, né? Princípio que minha avó me ensinou, né? Não tire nada nunca de ninguém, meu filho. Não tire nada nunca de ninguém. E aí esses princípios, né, que a gente vai estudando na Bíblia, os professores vão ensinando, os pais vão ensinando, né? Esses princípios vão ficando. E às vezes a gente vai usando tanto. Eu acho que se eu continuasse, se eu não tivesse pedido ajuda, quem sabe se eu não tivesse me roubado, né? E eu não condeno ninguém por roubar, porque quase que eu ia, sabe? Quase que eu ia. Eu acho que eu só não fui porque eu não tinha nem força. Não tinha nem força mais naquela época. Então, a gente precisa se atentar aos princípios, tá, pessoal? Aos princípios. E como desenvolver a honra? Então, agora é a prática, né? Seja autorresponsável.
Reconhecer que você é o único responsável por suas ações, reações, emoções e destino. Em vez de culpar circunstâncias, outras pessoas, fatores externos, por suas situações ou sentimentos, a autorresponsabilidade, que foi o livro que a Natália ganhou, né? A autorresponsabilidade instiga o indivíduo a assumir a propriedade de sua vida e de suas decisões. Enquanto a gente não assumir que a culpa é toda nossa, enquanto tiver um pouquinho de culpa dos outros, a gente não vai conseguir mudar. Porque se é culpa dos outros, como é que eu vou mudar? Eu não consigo mudar. Eu consigo mudar o governo? Eu consigo mudar a economia? Eu consigo mudar o meu bairro? Não, meu bairro tem muito usuário, todo mundo... Eu moro vizinho ao bar, a culpa não é minha, é porque eu moro vizinho ao bar, sabe? Aí eu saio, eu acabo bebendo. Mas enquanto você não assumir a total responsabilidade, não é uma parte, é total. Não é culpa do governo, não é culpa do Lula, não é culpa do Bolsonaro, não é culpa do traficante, não é culpa do dono do bar, não é culpa de ninguém, é só sua. E às vezes isso dói as pessoas. Não. E aí tem uma frase que é assim, cada um tem a vida que merece. E às vezes as pessoas, não, eu não mereço isso não. Merece. Porque você fez por onde. Enquanto você não assumir isso, porque esse é o princípio. Você assumir para depois você começar a mudar. Se você nem assume, como é que você vai mudar o quê? Vai mudar o quê? Eu não posso mudar o bar. Eu não posso acabar com o tráfico. O mundo todo, todos os governos de todos os países não conseguem acabar, eu vou acabar? Não vou. Então, eu vou ser o quê? Vítima. Então, muitas pessoas que não conseguem entender isso, não conseguem assumir a sua autorresponsabilidade, são o quê? Vítima. Eu sou vítima do governo, eu sou vítima da sociedade, eu sou vítima do dono do bar, eu sou vítima do traficante. Então, a gente precisa entender que a gente não é vítima. Que a gente precisa entender, compreender, absorver e trazer para nós essa dor, porque dói saber que foi a gente mesmo, que a gente se colocou nesse lugar. E é vocês mesmos que vão sair daí. É vocês mesmos. Agora a gente precisa mudar essa chave. Aproveitem tudo, galera. Aproveitem todas as reuniões, aproveitem a laboterapia, aproveitem tudo. Aproveitem se tiver psicólogo lá, aproveitem, porque na hora que eu decidi que eu ia parar, eu disse, rapaz, o que é que precisa fazer? O que é que precisa fazer aí para me parar? Porque eu não quero mais isso. É o basta, sabe? Do fundo do coração. É o basta dessa vida. Precisa fazer o quê? Então, é preciso fazer isso, é preciso sair de casa, é preciso ir para a clínica, é preciso sair da clínica e mudar todos os meus amigos, é preciso eu me enfurnar dentro de uma igreja, é preciso eu me enfurnar dentro do grupo do NA. Não importa, eu vou fazer. Eu vou fazer. Enquanto a gente não tiver essa atitude, a gente não vai sair. A gente vai ficar dando desculpa pra gente mesmo. A gente vai ficar dando desculpa pra gente mesmo. E aí o que foi que eu fiz? Eu me enfurnei de uma igreja, fui para vários grupos de NA, procurei fazer cursos e mais cursos, e mudei toda a minha realidade de amigo. Toda. Deletei, peguei o chip, quebrei. Peguei meu chip, quebrei, não queria mais saber, saí deletando todo mundo do Facebook, todo mundo do Instagram. Meu irmão, mudou minha vida, mudou. Porque se não for assim, vai ter sempre uma brechinha ali, ó. Né? E fora toda a coisa emocional, dos gatilhos emocionais, ainda tem um espiritual. E acreditando ou não, existe, que a gente não é só matéria. Hoje em dia a gente já viu que o átomo, né, ele é energia. Nem é matéria mesmo, é energia. Então tudo é energia. Então, se a gente se atentar, tem a parte espiritual também, que vai lá e atentar. Então, você tem que lutar com todas as armas. Para sair, realmente, você tem que lutar com todas as armas. Vamos aqui para frente. Aprenda a celebrar, aquilo que eu estava falando, né? A cultura da honra enfatiza a celebração dos sucessos e realização dos outros. Não é só celebrar o meu sucesso, é celebrar o sucesso do outro. Quando uma pessoa está limpo, né? Por isso que existe a cultura dentro dos grupos do NA, quando a pessoa completa um mês, todo mundo vai lá, bate palma, né? Todo mundo bate palma. Por quê? Porque você celebra as pequenas conquistas. E aí, Breno? Tanto as pequenas como as grandes, tanto as minhas como a do outro. Porque se eu não consigo celebrar a vitória do outro,
né? Como é que eu vou celebrar a minha mesmo? Como é que eu não consigo nem celebrar a vitória do outro? Como é que eu vou ter vitória? A gente só consegue aquilo que a gente está vendo quando a gente celebra. Você nunca vai conseguir ser rico se tu acha que o rico é tudo ladrão, tudo mentiroso. Nunca vai. Porque você condena aquilo, na sua mente existe o quê? Eu não vou ser rico porque senão eu vou ser ladrão. Né? Dá um negócio que não encaixa. Então a gente precisa celebrar tudo do outro. O cara tá bem sucedido, meu irmão, parabéns, brother. E sendo de coração. Celebrar, honrar, né? Honrar aquela conquista da pessoa, né? Parabéns, meu irmão, massa, cara. Você conquistou aí um super carro, carro dos meus sonhos, e um dia eu vou conquistar também. Mas meus parabéns, tá? Mas não, a cultura da gente é a cultura da inveja, né? Fica logo invejoso, esse cara aí fez alguma coisa para conseguir esse carro. Não, celebre. A pessoa passou um dia sem usar droga, celebre. Celebre uma semana, celebre um mês. Faça pipoca, assista um filme, converse, dance, grite, celebre de alguma forma. Porque isso você vai mostrar para o seu cérebro, isso a neurociência explica, né? Você vai mostrar para o seu cérebro que você está evoluindo. Porque senão ele não vai captar essas evoluções, só vai captar as quedas, porque as quedas você não esquece, a recaída você não esquece. Mas você esqueceu, qual foi a data que você passou um mês limpo? Você esqueceu, mas a recaída você não esqueceu. Entendeu? A gente precisa lembrar dos momentos bons, mandar para nossa mente coisa boa. Porque senão a gente só vai ficar mandando coisa ruim, a gente sai lá para fora, tem a coisa ruim de novo e a gente cai. Então a gente tem que trabalhar nossa mente, certo? Então a celebração é essencial nesse processo. Ação é o que materializa a honra. Viver em honra é uma decisão consciente, refletida em cada uma das ações, mas em cada área da nossa vida. Por isso, a inteligência emocional e a honra estão profundamente interligadas. Ambas dizem respeito à maneira como nós nos relacionamos com os outros, com nós mesmos, né? Ferramenta validação 5%. Tá? Então, esse aqui já é uma ferramenta para vocês. Vou ler aqui e vocês vão fazer no quarto. Toda semana eu estou passando alguma tarefa aqui. Alguns estão fazendo, outros não. Mas como eu falei, a gente precisa dar o nosso melhor, fazer de tudo para a gente sair daqui e não ter mais recaída. Para que a gente saia daqui e seja a última vez, pessoal. Isso aqui é a última vez, é o passatempo último. Porque se você achar isso aqui legal, você vai querer voltar. Isso aqui é horrível. É horrível estar na clínica. É horrível. Tem gente que acha que vem pra cá e acha ótimo. É horrível. Você tem que achar horrível. Você tem que se indignar em estar nessa situação. Entendeu? Porque senão você não vai mudar. Você não vai mudar. Tem algumas pessoas que usam isso aqui como uma válvula de escape, né? Ou então como... Não, tem gente que sai daqui e quando começa a usar, já sabe que vai voltar para a clínicazinha, vai ter comida, né? Eu queria ver se não voltasse. Se ia voltar a usar, entendeu? Então, muitas vezes, a gente tem que prestar atenção nos nossos pensamentos. Porque se a gente enxergar isso aqui como uma coisa boa, uma coisa confortável, que eu sempre vou poder voltar, a gente está mandando uma informação e um comando para o nosso cérebro que eu sempre vou voltar. Então, aqui tem que ser ruim, aqui tem que... Tanto é que as primeiras internações de muita gente, né, é assim, a família chega com uma cesta cheia de coisa gostosa, não sei o quê. Na segunda internação, já quase não vai lá, quando chega assim com algumas coisas, porque tu pediu. Na terceira internação, não aparece nem aqui, para lhe visitar. Por quê? Porque aquele amor exigente, né, até fala sobre isso. Porque você tem que deixar a pessoa sem nada. O que acontecia comigo? Eu sou músico, toco, né, violão, e eu sempre deixava meu violão empenhado. Por quê? Porque eu sabia que a minha tia ia tirar. Eu chegava lá, né, com a lábia, você fica manipulador, que é uma beleza. Chega lá, tia, empenhei meu violão de novo. Empenhei meu violão. Ah, meu filho, não sei o que, aí
tá aqui o dinheiro, vai lá tirar. Ela ficava com pena, que era minha arte, não sei o que, aí eu tirava o violão. No dia que ela disse, meu filho, você perdeu o seu violão. Eu disse, não, tia, não faça isso não. Eu chorei, né? Usei toda a lábia possível. Ela não caía mais nessa, né? Eu tirava o violão, passava um tempinho e empenhava de novo. Tirava. Aí eu perdi um super violão que valia uns R$1.500. Eu empenhei por R$100. Perdi. E perdi. Se eu não tivesse perdido, eu não tinha aprendido. Ia ficar assim, ó, empenhando, até morrer, ou então aconteceu alguma coisa pior. Então a gente precisa perder muitas vezes para depois ganhar. Muitas vezes as pessoas acham que não estão perdendo nada aqui. A gente precisa entender que aqui é horrível, que você está perdendo, que você precisa mudar de vida e que essa vida tem que ser mudada radicalmente, cortado mal pela raiz. É como dizia lá o candidato, não sei o que, Oliveira, J. Oliveira, né? Cortar o mal pela raiz. Então, sim, nem falei, né? Vou voltar aqui também. Essa ferramenta, ó, a honra é a qualidade própria do ser humano que está completamente ligada à forma como tratamos as pessoas, ao respeito e à estima que direcionamos a elas, construindo relações de bases sólidas e confiáveis. Dessa forma, acreditamos que a honra se constrói através do reconhecimento de pessoas, de suas características, de suas habilidades e resultados. No entanto, esse reconhecimento não deve ser silencioso, mas sim realizado de forma sincera e expresso em palavras, em um exercício que chamamos validação 5x5. Então, qual é esse exercício? Vai ser bem bacana vocês fazerem aqui dentro da clínica. Esse exercício consiste em elogiar as pessoas que fazem parte do seu ambiente, pessoal ou familiar, ou no trabalho, né? Para que seja válido e produtivo. Deve ser feito com respeito, sem brincadeira, e ao olhar para essa pessoa e tecer um elogio puro e simples. Qualquer pessoa possui algo a ser elogiado, mesmo se sua relação com ela estiver abalada. O termo 5x5 significa que todo dia, diariamente, você vai elogiar 5 pessoas no seu ambiente, certo? Esteja atento, pois quanto mais difícil for elogiar as pessoas, mais será o seu ganho neural, seu ganho do seu cérebro mesmo, certo? E os benefícios na relação ao fazê-lo. E também maior é a sua necessidade, né? E aí, você vai fazer o quê? Você vai, todo dia, 5 pessoas, você vai fazer um elogio sincero, sem brincadeira, né? Você pode ser uma pessoa que esteja lutando, pode ser uma coisa física, pode ser uma questão emocional, mas você vai lá e vai elogiar, certo? Essa pessoa. Isso é um exercício do cérebro. Muitas vezes a gente mora com nossos filhos, nossa mulher, a gente nunca nem fez um elogio na vida, né? A gente não faz um elogio na vida. Então, essa prática é uma prática, né? É uma técnica, né, da inteligência emocional que faz com que você elogie. Ó, paz, meu irmão, tá tão bem hoje, cara. Parabéns aí, tá disposto. Pronto, só isso. Irmão, parabéns, cara. Parabéns. E aí, procura alguma coisa na pessoa que faz um elogio. Pode ser físico. Meu irmão, fez a barba aí, ficou massa, cara. Parabéns aí. Pronto, entendeu? Qualquer coisa. É tão simples. E aí você vai exercitando o seu cérebro. Para finalizar a nossa palestra, eu anotei algumas coisas aqui sobre a honra, tá? Todo lugar precisa seguir um protocolo. Então, o lugar que você está precisa de honra também. Você precisa honrar. Você não vai entrar na igreja de fundo e tal. Você não vai, né, para um funeral todo sem blusa. Não, todo lugar que você for, você não vai entrar na clínica aqui sem passar pela recepção. Existe um protocolo. E nesse protocolo existe a honra. Você honrar o protocolo do lugar, certo? Então, honra é o quê? Valorização, apreciação, estima, olhar favorável, respeito e reconhecimento, certo? Alguns sinônimos de honra. No dicionário, a honra é reverenciar, tratar com distinção, é ter alta consideração, enxergar como importante, como precioso. Então você enxerga o seu companheiro de quarto como uma pessoa importante, está passando meses com você ali, sabe? Então enxergue ela como uma pessoa importante, valiosa.
honre ela, né? Quando você puder, ajude ela, isso é honrar, né? A honra não deve ser buscada. Quem faz as coisas querendo honrarias, né? Essa pessoa já perdeu toda a honra. Para você ver o paradoxo. Quem busca a honra foge. A honra deve ser natural. Você deve honrar os outros. Não se preocupe em ser honrado, porque é natural. Quem honra é honrado. Experimente todo dia dar algum presente, alguma coisa, ajudar alguém. Todo dia faça isso, para você ver se não acontece na sua vida, né? É natural, né? Buscar a honra não é honra. A honra, assim como o amor, nunca deve ser exigida. Eu não posso exigir que tu me honre. Eu não posso exigir que tu me honre. Eu não posso exigir que tu me ame. Então, a honra, assim como o amor, não pode ser exigido, certo? A falta de honra tem um alto preço. Muitas vezes a gente deixa de honrar as pessoas, né? Assim como você honrar, muitas vezes vai fazer com que lá na frente te aconteça uma coisa tão boa porque tu honrou uma pessoa, porque tu reconheceu, né? E aí a pessoa lá na frente pode reconhecer, rapaz, quem é honrado não se esquece. Não se esquece. Quem é desonrado também não. Mas quem é honrado vai fazer de tudo para lhe honrar também. Para lhe reconhecer também. Quem é reconhecido vai fazer de tudo para reconhecer. As pessoas tratam você da maneira que você permite. Certo? Então, se você permite ser tratado desonrosamente, vai continuar sendo assim. Senão, você vai mudar o ambiente, vai mudar as pessoas, vai mudar os hábitos. Você não vai se permitir ser tratado com desonra. Porque você primeiro está se honrando, está se cuidando. Você precisa se cuidar, você precisa se honrar. Honrar o seu corpo, honrar a sua mente, né? Fé e honra são as duas pernas dos milagres. Então, quando você tem fé e quando você honra o seu líder, honra seus amigos, honra sua mãe, honra seu pai, tudo vai acontecer de melhor na sua vida. Se você honrar os outros, se você tiver fé e você tiver honra, certo? Podemos oferecer honra a quem nos insulta. E esse é o grande tapa na cara de quem nos insulta. Foi o que eu falei aqui há poucos instantes. A honra nunca será esquecida, né? A honra nunca será esquecida. E tem uma história que uma mulher, né, ela honrou Jesus. Está lá derramando o melhor perfume dela na cabeça de Jesus. O melhor. O salário de um ano inteiro. E os apóstolos, que é isso, rapaz? Podia ter vendido, dado para os pobres, não sei o que foi que Jesus disse. Jesus repreendeu e disse: pais, enquanto houver evangelhos, essa mulher vai ser reconhecida. E algumas histórias são contadas em um evangelho. Algumas histórias são contadas em 2, algumas em 3. Essa história é contada nos 4 evangelhos da Bíblia. Porque ela honrou com tudo que ela tinha a Jesus ali naquele momento. Né? E Jesus não disse assim, não gaste não, não. Jesus de vida disse assim, uau, uma mulher que nem tem tanto dinheiro, chegou aqui e me honrou dessa maneira, e ela vai ser honrada, a história dela vai ser contada em todos os evangelhos. Está lá. Até hoje, 2000 anos depois, a honra para ela. Né? 2000 anos depois. Então, a gente precisa honrar. Judas que falou isso aí. Foi Judas que falou. Ficou indignado. Ficou indignado, né? Ficou indignado porque estava gastando tanto ali. Então, desonrar é tratar com algo comum, como ordinário ou inferior. Então, a gente não pode tratar nosso pai e nossa mãe como algo comum, ordinário, como algo inferior. Nosso pai e nossa mãe nos deu a vida. Nos deu a vida. Pode ser o pior pai do mundo, a gente tem que honrar. Reconhecer é honrar. A gente viu aqui algumas sinônimos, né, de honra. Reconhecer é honrar. A gente precisa reconhecer. E depois a gente vai fazer um outro trabalho aqui, que é o trabalho do perdão. Vai ser em outra palestra. Mas reconhecer é honrar. Então a gente não pode desmerecer, porque senão a gente está desonrando. Né? A gente vai estar desonrando. A Bíblia diz, o que guarda a repreensão será honrado. Né? Então aquele que o cara chega e te dá um carão, em vez de tu brigar e fazer um alvoroço, tu guarda aquela repreensão,
E não retribui o mal com o mal, que você vai ser honrado, né? Você precisa atravessar essa barreira da ofensa. Hoje em dia todo mundo se sente ofendido. Se uma pessoa passar por ti e não der bom dia, tu já, meu Deus, o cara não me deu bom dia, sabe, se sente ofendido. Não, pessoal, a gente tem que parar com isso. A gente pode se ofender com tudo, não. A gente tem que fazer a nossa parte. Se você honrar aquela pessoa várias vezes, eu duvido que ela passe por você e não lhe reconheça. Não diga, ei, meu irmão, vai pra onde, cara? Aperta aqui na minha mão. Porque tu honrou. E aí tu está sendo honrado. Então a gente precisa reconhecer o valor do outro para os outros reconhecer o nosso, né? Quem critica deveria fazer melhor. Então quem critica o outro deveria fazer melhor. Se alguém tem uma crítica contra você, não se preocupe, porque se ela for verdadeira, você tem que pegar para você e se melhorar. E se ela for falsa, você não precisa se preocupar. Então você não precisa se preocupar com crítica. Se ela for verdadeira, pegue para você e se melhore. E deixe para lá. Se ela for falsa, não precisa se preocupar porque é falsa. Então não precisa se preocupar com crítica. E quem critica tem que fazer melhor, né? Pode ser uma besteira. Se eu vejo uma pessoa, eu dei para correr agora, né? Se eu vejo uma pessoa correndo e a pessoa corre 1 quilômetro, já fica morta, eu só posso criticar se eu correr mais que 1 quilômetro. Se eu não correr mais que 1 quilômetro, não posso falar nada. Entendeu? Então, para finalizar aqui, vai dar 3 horas, 4 horas. Se você falhar, eu vou saber que alguém na sua vida você deixou de honrar. E que era importante você honrar. Então, toda falha na sua vida é porque alguém você deixou de honrar. Podem parar para pensar. Quem foi que eu deixei de honrar? Eu deixei de honrar meu pai, minha mãe, começou logo por aí. Meu tio, minha tia que me deu aquele negócio, eu nunca agradeci, nunca fui grato, nunca retribuí. Quem foi mais? Meu professor, cara, me ensinou tanto. Hoje, tudo que eu sei foi pelos meus professores, tudinho, do colégio. Meus professores da faculdade, meus amigos, me ajudou ali naquele trabalho. Nunca, sabe, tantas pessoas que eu não honrei na vida, né? Então, se alguma coisa não deu certo na sua vida, foi por falta de honra às pessoas certas, né? Então, honrar pai e mãe, né? Honrar a Deus, honrar as pessoas, honrar os nossos amigos, né? A gente tem um monte de amigos e a gente nunca honra nenhum deles. E aí depois a gente se pergunta por que as relações não são mais íntimas, por que a gente não chega... Vamos honrar as pessoas, né? Chegar, meu irmão, vamos lá, cara, vou te ajudar aqui, né? O cara tá precisando, às vezes, de uma palavra só. Às vezes de uma palavra. E você vai lá e conversa. Honra, pergunta para as pessoas o que é que elas estão precisando. Irmão, tá precisando de alguma coisa, cara? Tá precisando conversar? Porque às vezes a pessoa desabafa ali, já é muito melhor do que você dar dinheiro. Principalmente numa situação aqui, como a gente está, né? Como muitos estão. Então, vamos honrar aos nossos princípios, vamos honrar nós mesmos, vamos honrar a Deus, seguindo os princípios, né? Vamos honrar nossos pais, vamos buscar o perdão, né? Que aí a vida vai fluir muito melhor, tá? Espero que vocês tenham gostado de hoje.